noite. Como a minha esposa disse ainda para vir ao Brasil com ela, estava previsto, foi decidido assim já, muito em cima da hora. A minha esposa já cá estava, já veio há uma semana com as crianças e depois, entretanto, finalmente eu vim. E é uma alegria muito grande, o Carlos fez a surpresa de poder estar aqui nesta noite com os irmãos. Se os irmãos não perceberam o que eu digo, muitas vezes, como talvez não estejam habituados a ouvir falar português de Portugal, muitas vezes é difícil de entender. Quem não perceber pode levantar a mão assim mesmo. Mais alto. Mais alto. Eu vou tentar falar mais lentamente. Portanto, então eu venho lá de Bruxelas, na Bélgica, onde eu participo e colaboro na Igreja de Língua Portuguesa, ali em Bruxelas, e do irmão pastor Gutenberg, uma igreja sobretudo de pessoas de língua portuguesa vindas de Portugal, mas também temos alguns brasileiros, etc. Portanto, na Bélgica fala-se francês e holandês, mas nós ali congregamos e falamos português e assim falamos das grandezas de Deus na nossa língua. Os irmãos estão a entender? Mas os irmãos, se eu não estiver a falar explicadamente, ou se não estiver a entender, levantem a mão, vão levantando a mão para eu tentar ir mais lentamente. Para um português é mais fácil compreender a pronúncia brasileira por causa das novelas que passam em Portugal. Então, o ouvido já está habituado à pronúncia brasileira. Mas eu entendo que para um brasileiro compreender a pronúncia portuguesa de Portugal é mais difícil porque talvez não estão tão habituados. Nós conhecemos o nosso irmão Carlos, a sua família, lá naquela terra que o irmão há pouco contou. Portanto, e foi uma bênção naquele lugar, um pequeno lugar chamado Arraiolos, uma terrinha bem lá no interior de Portugal, onde ali os meus pais, eu na altura estava com eles, estávamos a levar a palavra de Deus àquele povo. Um povo um lugar onde não havia igreja. Já lá tinha estado um missionário do norte da Europa, da Alemanha, só foi. Era a única coisa que eles conheciam da palavra de Deus ali, a pregação evangélica. Então estamos ali, foi ali que conhecemos o nosso irmão Carlos, também a sua família, e eles foram de uma grande bênção para nós também naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Quantos vieram nesta noite para receber uma bênção de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Sabem, eu nesta noite não vou falar-vos sobre a bênção de Deus. Não sei se vocês, ao ouvirem a este lugar, gostariam de ouvir uma palavra sobre a bênção de Deus, mas eu vou falar-vos sobre alguma coisa que eu penso e que eu acredito é mais importante do que a bênção de Deus. Eu acredito que existe alguma coisa ainda mais importante do que a bênção de Deus. E nos nossos dias, nas nossas igrejas, na Europa é assim, e eu acredito que aqui no Brasil também esteja assim, nós esquecemos muito uma coisa que é mais importante do que a bênção de Deus. No outro dia eu estava a ver uma reportagem na televisão francesa sobre o crescimento das igrejas evangélicas na França. E naquela reportagem a jornalista dizia que as igrejas evangélicas são a religião, dizia ela, que cresce mais depressa e mais forte na França. Mais rápido do que mesmo
mesmo os muçulmanos, são os evangélicos. E eu estava a dar graças a Deus. Mas depois, eles entrevistaram pastores, entrevistaram algumas pessoas da igreja, alguns crentes das igrejas. E o pastor dizia, sabem, a nossa igreja está a crescer muito porque o povo quer bênçãos de Deus agora. O povo não quer as bênçãos de Deus só para o futuro, só para o céu. O povo quer bênção de Deus para hoje. Por isso é que as nossas igrejas estão cheias. E ao ouvir esta palavra deste pastor, aquilo tocou o meu coração e eu pensei, meu Deus, mas eu conheço alguma coisa que é mais importante do que a bênção de Deus. Existe alguma coisa que é muito mais importante do que a bênção de Deus. As pessoas estão a vir à igreja em busca da bênção para hoje, para agora. Mas existe algo muito mais grandioso do que a bênção. E nós estamos a esquecer isto que é muito mais grandioso. E estamos a andar atrás da bênção. O que eu tenho visto que é mais grandioso do que a bênção de Deus, sabem o que é? É a graça de Deus. Sabem o que é a graça de Deus? A graça é um favor imerecido de Deus. É um favor que nós não merecíamos. E Deus deu-nos. A bênção, eu vejo da Bíblia que nós podemos trabalhar para receber a bênção. Nós podemos agir de maneira a recebermos bênção. Nós podemos fazer coisas que nos trazem bênção. Por exemplo, quando nós abençoamos alguém, a Bíblia diz que Deus vai nos abençoar. Quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que nós receberemos bênção de Deus. Mas a graça de Deus é alguma coisa que nós não podemos comparar ou alcançar pelos nossos esforços, porque a graça de Deus é alguma coisa que nós não merecemos. Sabem, a graça de Deus é quando eu estava perdido nos meus delitos e nos meus pecados. Quando eu não podia aproximar-me de Deus, porque o pecado fazia divisão entre mim e Deus. A graça de Deus é quando eu estava no lamaçal do pecado. Quando mais ninguém queria pegar na minha mão. A graça de Deus é aquela pessoa que estava na beira do caminho. E nem o religioso. Ninguém queria tocar, porque está morto. Deve estar morto. Mas a graça de Deus é quando, nessas situações, Deus diz assim, eu vou lá porque eu amo. Eu vou estar morrer na cruz do Calvário porque eu amo. Eu vou morrer porque os seus pecados fazem uma barreira entre Ele e mim. E porque eu quero aproximar-me dEle. Porque eu quero aproximar-me dela. Então eu vou morrer por Ele. Eu vou morrer por ela. Aleluia! Isto é mais importante do que qualquer bênção que nós possamos receber. A graça de Deus. Sabem? As bênçãos. Nós podemos ganhar 10 bênçãos. Podemos ganhar 100 bênçãos. Podemos ganhar 1000 bênçãos. Todos os dias da nossa vida, nós podemos receber uma bênção. Mas se nós não recebermos a graça de Deus, nós vamos para o inferno. Porque nós precisamos da graça de Deus. É a graça de Deus que nos garante o céu, não são as bênçãos. E esta noite eu gostaria de falar da graça de Deus. A Bíblia diz-nos que a graça de Deus é como um rio que corre do trono de Deus. Ezequiel compara, viu uma visão mesmo de um rio que corria lá do trono de Deus. E era um rio que trazia bênção, que trazia cura, que trazia prosperidade. Era um rio que era o rio da graça de Deus. Essa
lá na cruz do Calvário. Há 2000 anos que esse rio corre. Ainda hoje este rio corre. E até à vinda de Jesus Cristo, este rio vai estar a correr. Há 2000 anos, através dos séculos, que este rio corre. É o rio da graça de Deus. Jesus Cristo disse à mulher samaritana que o rio correria dentro do seu interior se ela aceitasse aquilo que ele deu na vida. E o rio corre. É o rio da graça. É o rio da graça. Vocês sabem o que existe de um lado e do outro do rio? Existem árvores. Árvores que dão fruto. Sabem o que são as árvores? Somos nós. Estamos plantados juntos ao rio da água da vida. E se nós queremos ter vida com abundância, estamos plantados junto ao rio da graça. Glória a Deus. Israel, um dia, lembram-se quando o povo de Israel saiu do Egito? Amém? A grande libertação do povo de Israel do Egito, a grande liberdade que ele ganhou do povo de Israel, saiu pela mão de Moisés. Viram o grande poder de Deus. Quantos aqui já viram o poder de Deus na sua vida? Amém? O povo de Israel viu o poder de Deus, viu o mar abrir, viu os exércitos do faraó morrerem e serem destruídos no mar. Viram o poder de Deus. E quando viram aquele poder, Miriam cantou louvar ao Senhor. Miriam louvou o Senhor. E quando nós vemos a graça de Deus na nossa vida, nós devemos louvar ao Senhor. Eu louvo a Deus por nesta noite. Eu imagino cerca de 70, 80% da igreja tem participação nesta noite. É uma alegria. Nós podemos louvar ao Senhor. Aleluia. Mas a vida não são só vitórias. Não. A vida cristã não são só vitórias. Também tem dificuldades. Sabiam? Sabiam que a vida cristã também tem dificuldades? Muitas vezes nós estamos lá no topo, no alto da montanha. Mas quantas vezes nós também nos encontramos lá no vale? E talvez nesta noite haja aqui alguém que não está no topo da montanha, está lá no vale. O povo de Israel, quando saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, aquela grande alegria. Miriam dançou, as mulheres dançaram e eles continuaram o seu caminho. E o capítulo a passagem que eu gostaria de ler convosco encontra-se em Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Ou versículo 22 ainda. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 15, 22. Depois fez Moisés sair os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Andaram 3 dias e não acharam água. Podem sentar. Sabem, na vida cristã, ao longo da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, por vezes nós atravessamos o deserto sem encontrar água. A água disse que era o símbolo da graça de Deus. E quem traz esta graça é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o portador da graça de Deus hoje. Jesus Cristo, a Bíblia diz, está sentado à direita de Deus Pai. O Espírito Santo está connosco, é o outro Consolador. Ele é Deus connosco hoje. Durante 3 dias
não encontraram água. Será que na nossa vida cristã nós podemos andar algum tempo sem encontrar a graça de Deus? Eu quero vos dizer que podemos. Eu já, embora seja filho de crente, quando eu nasci, os meus pais eram crentes. Quantos aqui nesta noite, quando nasceram, os seus pais eram crentes? Eu, quando nasci, os meus pais eram crentes. Eu era pequenino, os meus pais foram pastorear igrejas. Eu cresci na fé, cresci na minha vida, indo à igreja todos os cultos, participando na igreja. Mas houve um momento na minha vida em que cheguei ao deserto sem água e deixei de sentir a presença de Deus na minha vida. E a igreja dirigiu louvores. Mas naqueles dias eu dizia: eu não quero mais vir aqui, porque eu não sinto o que eu estou. Eu estava lá na frente, tentava entusiasmar os irmãos a louvar a Deus, mas no fundo eu não sentia a presença de Deus. Para mim foi um deserto que durou algum tempo. E sabe o mais grave? Versículo 23, perdão. Então chegaram a Mara. Finalmente chegaram a um lugar, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Então havia água, quer dizer, havia a presença de Deus, havia a graça de Deus, havia a pregação do Evangelho, mas não dava para beber. Porquê? Porque eram amargas. Sabem o que é que pode tornar o Evangelho amargo? Muitas vezes a tradição pode tornar o Evangelho amargo. As leis dos homens podem tornar o Evangelho amargo. Talvez uma coisa que um irmão, uma irmã lá na igreja tornou a presença de Deus naquele lugar, naquela igreja, uma presença amarga. Os irmãos estão a ver este copo de água? Sabem quando é que a água é melhor? Quando não tem sabor. Quando não sabe a nada. Não sabe a canalização. Não sabe a nada. Não sabe a lama. Não sabe a nada. A água tem que ser pura para ser boa. Sabem a presença de Deus? O Evangelho de Jesus, para ser bom, tem que ser, não saber a canalização, não tem que saber malandro, não pode saber mesmo nada, tem que saber o Evangelho puro das Escrituras. E quantas vezes, sobretudo para quem nasceu na igreja, quem cresceu na igreja, as águas tornam-se amargas e no momento do deserto quer beber, tem sede de Deus, mas a água está amarga. Meu Deus, eu não consigo beber porque esta água está amarga. E o povo chegou e disse: Senhor, eu tenho sede. Tenho sede da presença de Deus, eu quero alguma coisa. Mas a água está amarga. Talvez para alguém nesta noite está aqui para receber qualquer coisa de Deus, está aqui para beber de Deus, mas sendo que a água está amarga, não consegue beber. E o povo ficou desesperado e gritou com o exército: a água está amarga, nós não conseguimos beber. Tu trouxeste-nos água, mas não conseguimos. Aleluia! Talvez para alguém nesta tarde está em busca de alguma coisa de Deus, alguma coisa de espiritual. Deus dá-me, Deus dá-me. Está aqui água, não consigo beber, porque ela está amarga para mim. Então vamos ver o que aconteceu. Por isso chamou-se o seu nome amargo.
E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? O que havemos de beber? Esta palavra faz-me lembrar aquela palavra dos discípulos: Senhor, se não fores tu, a quem iremos? Senhor, é a única água que nós temos, é esta. Como é que nós vamos beber? Ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Amém? Sabem? Este lenho simboliza a cruz de Cristo. A mensagem da cruz. O tema do bom pregador. A cruz. Aquela cruz para nós de 2000 anos. É para nós o símbolo da nossa salvação. E nós temos que voltar à luz da cruz de Cristo. Muitas vezes a pregação fala de tantas coisas, menos da cruz de Cristo. Fala-se de tanta bênção, tantas coisas que nos fazem falta no dia a dia. É verdade. Mas nós esquecemos a cruz de Cristo. O tema do bom pregador é o sangue e a cruz de Cristo. Nós não podemos esquecer a cruz de Cristo. E quando Moisés pegou naquele lenho, aleluia, ele lançou aquele lenho para a água. Ele lançou o lenho para a mensagem salvadora, a mensagem de Cristo. Então as águas tornaram-se boas para beber, tornaram-se doces. Amém? Irmãos, o povo bebeu, porque o povo tinha sede. O povo tinha sede. Sabem o que diz a mensagem da cruz? É tão simples. Nós temos tendência como crentes, todas as igrejas têm tendência a isso, não é uma nem outra, todas têm tendência. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo das décadas, nós criamos os nossos hábitos, nós criamos os nossos jeitos de ser, as nossas leis. E muitas vezes esquecemos da mensagem pura do Evangelho. Sabem o que diz a mensagem pura do Evangelho? A mensagem pura do Evangelho diz assim: eu estava perdido, estava longe de Jesus, mas Jesus, o próprio Deus, veio ao mundo, nasceu como uma criança, cresceu e morreu por mim. Levou sobre si naquela cruz, quando Ele morreu, levou os meus pecados, levou as minhas enfermidades, levou o meu castigo, o castigo que Ele deveria suportar, a minha condenação, porque o meu pecado merecia condenação, mas Deus levou sobre Ele em Jesus. E agora, se eu aceitar Jesus na minha vida, se eu disser: Deus, eu quero que venhas viver no meu coração, eu quero que esta água viva venha para dentro de mim, eu bebo esta água da graça. A partir desse momento a pessoa está salva, passa a viver com Deus, passa a ter uma nova vida, passa a ter uma vida de vitória, passa a ter uma vida com Deus. E pode passar por dificuldades. O crente passa por dificuldades, por aflições, passa por aflições. Nem tudo são rosas nesta vida, mas ter Deus no seu coração garante-nos que um dia, quando nós deixarmos esta terra, quando nós deixarmos esta vida, quando nós deixarmos o vaso de barro em que nós vivemos, nós vamos direitinhos viver com Jesus. Amém? Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem da graça de Deus, que muitas vezes é esquecida, mas este é o tema principal das Escrituras. Eu gostaria nesta noite de fazer um convite. Eu não vou pedir, se o irmão quiser fazer, pode fazê-lo, mas eu não vou fazê-lo convite para levantar a mão. Mas eu vou pedir para que cada um de nós, nesta noite, não conheça ninguém, ou estás a ver, nesta noite, mas talvez esteja aqui alguém
que está a atravessar o deserto na sua vida. Talvez esteja aqui, neste lugar, no lugar da água, no lugar onde há água, mas não consegue beber, porque sente que a água está amarga, falta qualquer coisa. Está aqui o oleiro, está aqui o madeiro, nesta noite, que pode purificar a tua alma. Levanta o teu coração para Jesus, o teu coração para Jesus, e diz: Jesus, eu quero beber. Eu tenho sentido que esta água está amarga. Há algum tempo que eu não consigo beber. Eu tenho sede. Eu sinto que eu tenho sede. Eu sinto que estou a morrer. Eu quero beber. Preciso beber desta água, Senhor. Vem tornar a minha água doce. E a cruz de Cristo está aqui nesta noite para purificar a tua água. Amém. Talvez esteja aqui alguém nesta noite que não conhece o Evangelho. Talvez nunca tenha bebido da água, mas diz: na minha vida preciso de alguma coisa nova. Quero alguma coisa nova para mim. Aleluia. Eu sinto que preciso deste Deus. Então nesta noite aqui a água também para ti. Esta água continua a correr também para ti nesta noite. Diz a Jesus: Jesus, eu aceito o teu sacrifício. Eu quero beber desta água. Vem morar em mim. Vem morar no meu coração. Perdoa os meus pecados. Eu quero deixar toda a minha vida velha, todo o meu enchido para trás. Eu quero passar a viver uma vida nova. Vem viver em mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. E que a água viva possa correr dentro do seu vida. Graças a Deus. Quem gostaria de convidar o Diácono Salomão a estar aqui de novo? Amém? Graças a Deus. Para convidar a minha antes de ir embora, volta. Ele vai ficar 15 dias aqui no Brasil, depois vai estar retornando. Que Deus possa abençoar a viagem deles de volta. É que a viagem sua foi longa, né? Foi na Bélgica, foi para os Estados Unidos, depois São Paulo, depois Minas. Muito longe. Porque uma viagem dessa a gente fica com medo, né? De Portugal aqui em Minas dá quase 10 horas. E é muito tempo dentro de um avião. Às vezes você passa por uma turbulência e aquilo você acha que aquilo vai cair. É terrível. Eu tenho muito medo. Amém. Vamos, nosso pastor. Amém, irmãos? Palavra de Deus abençoada. E observei bem como o nosso irmão falou, que a boa mensagem de um bom pregador aponta a cruz de Cristo. Então é por meio dela, através dela, que nós estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor Deus e termos a alegria de bebermos desta água pura que Jesus nos ofereceu. Baseado em tudo isso nesta noite, de repente tem alguém que está no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Nós não estamos te chamando para mudar de religião, nós estamos lhe convidando para encontrar a paz em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aceitando como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém que por um motivo ou outro está distanciado da casa do Senhor?